Então vamos comentar agora no vídeo essa questão da indicação dos pontos. Eu estou tomando o devido cuidado de ler os novos livros, novas sentenças, novas decisões. E a gente vai desenvolvendo o chamado raciocínio jurídico. Então eu quero dividir com vocês o chamado raciocínio jurídico. Eu estou percebendo o seguinte, a questão da indicação do condutor. Ora, pensem comigo, por que indicar o condutor? Por que o Detran quer que você indique o condutor? Para ele saber quem é o proprietário, quem era o condutor, quem estava dirigindo. E aí você indica o condutor, o Detran lança os pontos para quem assumiu. Ok, mas eu pergunto para você, quando você faz a indicação de condutor, você está assumindo a culpa de uma infração de trânsito? Não, você está assumindo que a posse do veículo estava com você. Mas aí fica subentendido que a posse também no momento da infração. Se para o Detran é importante que você indique o condutor, para que os pontos vá para o condutor, não pode o Detran lançar os pontos do proprietário se você não indicar. Ah, então tá, quem é o proprietário do carro? É minha tia. Tá, a tia recebe uma multa do carro. Quem é que estava dirigindo? Ah, eu não sei, no carro estava lá na casa dos meus sobrinhos. Lá tem 4 sobrinhos médicos, 4 são médicos, são habilitados. Eu não sei quem estava dirigindo. Olha, ô tia, você indica o condutor? Senão nós vamos tacar os pontos em você. Nossa, eu não sei se isso é talibã ou se isso é nazismo. Pelo que as pessoas são punidas pelo que são, e não pelo que fazem. Você é o proprietário, então eu vou punir você por quê? Porque você dirigiu? Não, porque você é proprietário. Então você está sendo punido pelo que você é, não pelo que você fez. Só mesmo no país da corrupção para criar uma lei assim. Né? É estranho a questão da pessoa assumir os pontos e o Detran já deduz que os pontos vão para aquela pessoa que assumiu. Não é assumir os pontos, né? Porque veja, no momento que você tem que fazer a indicação do condutor, a pessoa que está assumindo, ela não deveria assumir os pontos, porque não tem pontos. Pontos haverão se depois do processo houver uma indicação, uma decisão transitada em julgado, já que você recorreu em todas as instâncias. Aí se você não recorre na instância judicial, você para o processo administrativo, ou vai para o judicial e espera o julgamento. E lá no final do processo, é o que diz a lei. Claro que a lei nunca funciona quando é a favor do cidadão. Ela só funciona quando é a favor do Estado punir. Aí sim. Mas na hora de defesa, sempre o Detran, né, faz vista grossa nos direitos das pessoas, principalmente as pessoas que se defendem bem, através de bons defensores, bons, existem vários profissionais sérios. Mas veja, se a lei já diz que os pontos têm que ser lançados na CNH no final do processo transitado em julgado, aí eu pergunto para os senhores, por mais leigo que seja, horas, assumir pontos no início do processo, se não houve sequer processo para julgar o mérito daquela infração. Isso é errado, porque como que eu vou assumir os pontos se não há pontos? Pontos haverão no final do processo. Ora, o que existe é o chamado parte interessada. O que é parte interessada? Parte interessada é o proprietário ou o condutor. Não sabemos quem praticou a infração. Agora, se a gente faz a defesa, ou o condutor real ou o proprietário vai fazendo a defesa do mérito, erro de formalidade, faz todo o processo e ao final perde, aí o Detran tem que saber quem estava dirigindo. O Detran tem que saber quem estava dirigindo. Quem acusa tem que ter. Ah, mas no direito administrativo presume o ônus invertido. Ônus invertido? Ônus invertido para discutir mérito, ônus invertido inclusive na culpa. Quer dizer, eu tenho que dizer quem é o culpado. Eu tenho que ser o longa-manos do Estado, eu tenho que trabalhar para o Estado contra eu. Isso é abominável juridicamente. Isso é abominável. Os senhores sabem, por favor, tragam no canal
E mais cedo ou mais tarde, mais pouquinhos meses já vou me formar com certeza. Quero frequentar os átrios dos tribunais de justiça e comentar, sabe, com os notáveis desembargadores, porque as decisões bonitas são as que saem dos tribunais, do Fórum Municipal, tem decisões fantásticas, o procurador Detran recorre, né? Aí saem decisões espetaculares dos tribunais, decisões impressionantes do STJ. Eu já vi decisões até do STF esplêndidas, já vi até pequenos desabafos no meio, sabe, críticas assim, contra. Até o ministro Fux fez uma decisão colocando assim, como se fossem atos levianos o ato do Detran, famigerado sistema de trânsito. Olha que termo pesado. Então, quando a pessoa assume os pontos, na realidade está numa verdadeira armadilha. Ele já está dizendo para o Detran, quem dirigia era eu. Vamos supor que eu condutor, que na realidade não seria o condutor. Deveria dizer quem tinha posse. Eu estava com a posse, mas o carro não necessariamente estava eu dirigindo. O carro estava comigo. Ou não dizer nada. E o Detran aplicar a multa para pagar sobre o veículo que cometeu suposta infração e se perdeu o processo todo, punir pecuniariamente, e só punir quem o Detran sabe quem é o condutor. Se ele não sabe, ele não pode colocar o cidadão para dizer quem era. E se não dizer, você não vai dizer quem é? Então não sei quem era. Bom, já que eu não sei quem era, taca no proprietário. Pelo que ele fez? Não, pelo que ele é. Pela condição de proprietário, ele vai ser o condutor. É? Que legal. E ninguém falou nada, ninguém percebeu isso. Claro que se você sentar nas mesas jurídicas, é a lei, o manto sagrado da lei. Que o Detran, o sistema Detran é quase uma religião. E o que mais me impressiona é as pessoas que procuram a gente para defender as pessoas. E quando o Detran fala uma coisa contrária ao que a gente da defesa fala, a pessoa quer brigar com a gente da defesa, quer dar mais atenção ao que o acusador fala do que o defensor. Não, se você quer uma defesa, tem que ouvir o defensor, não o acusador. É claro que o acusador vai querer que você dê prova contra ele. Confessa aqui quem era o condutor. Isso é errado. Tem que haver uma punição no final do processo. Quem era o condutor? Vai se declarar? Não vou declarar. O Estado sabe quem é? Não sabe. Então é multa pecuniária, meu amigo. Você não pode dizer, olha, é o seguinte, chegando numa casa, dona, senhora, nós vimos que alguém saiu da tua casa e praticou um crime ali na frente. A senhora sabe quem foi? Eu não sei, só vai dizer quem foi. Se a senhora não disser quem foi, a senhora vai ficar. Aí você vai dizer, mas o direito administrativo não é o direito penal, que no penal a acusação, quem acusa prova. O direito administrativo inverte o osso. Só que tem um detalhe, vocês têm que entender que entre o direito penal e o direito administrativo de trânsito, existem alguns nexos, existem alguns vínculos jurídicos. Uma coisa é o direito administrativo puro, que é a organização, o funcionamento legal do Estado. Esse direito administrativo, ele vai falar sobre o direito administrativo, funciona do funcionário público, como os órgãos devem funcionar, mas o direito administrativo de trânsito é lei especial, é lei específica. Ela, inclusive, só tem valor jurídico, punitivo, para quem é penalmente imputável. Se uma pessoa é inimputável penalmente, ela será inimputável no trânsito. Ou seja, menor de idade. É inimputável no penal, é inimputável no trânsito. Aí você já vê o vínculo. Quer dizer, penal. No direito penal, homicídio culposo é uma coisa, o artigo 21 culposo. Mas nós temos o homicídio culposo do trânsito. Tem crime de trânsito e tem homicídio. Então você tem que entender que existe crime de trânsito e existe crime no direito penal. Então, e quando você vai para um processo que está vinculado a trânsito, você tem que remeter o caso ao penal de trânsito. O penal de trânsito. No penal de trânsito, ninguém vai preso. Pena máxima 4 anos, no culposo. Né? Se for doloso, remete para o penal normal, vai para o júri. Se for homicídio doloso, mas mas foi no trânsito, você pegou o carro para matar, aí você vai para o tribunal do júri. Tá, mas se você bateu, atropelou, mas foi culposo, você não vai para o fórum comum, você vai para a lei especial de trânsito e não fica preso. Ninguém fica preso no trânsito. Até porque os que mais delinquem
no trânsito são os ricos. São os deputados, são os senadores, são filhos de autoridades. As pessoas de classe B e A bebem. Então a lei já não vai botar ninguém na cadeia. Lei que põe na cadeia é lei que atinge o pobre. É o tráfico. É o cara que vai comprar droga, já vai ser punido. Agora o rico ele não precisa dar bocada. Nós temos até autoridade que vive de droga. E não é só no Brasil, nos Estados Unidos, nós temos governadores, temos pessoas que a gente sabe em boca pequena que tem autoridades aqui ou ali, prefeituras, que a pessoa ela consome droga até moderadamente, ela tem dinheiro. O rico não precisa, né, ele não precisa estar ali, embora tenha os criminosos. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a lei de trânsito ela é feita para não pôr da cadeia. Por quê? Porque ela respinga na classe C++, classe B e classe A. Esse é o problema. Quando a lei respinga, e eles não precisam andar armados, eles já têm o segurança, anda com a Polícia Federal do lado, anda com seguranças com porte de arma. Então o rico não vai precisar, ele não vai ser atingido na lei de porte de arma. A lei de porte de arma é contra o pobre. O pobre, se andar armado, ele vai preso. O pobre, se andar armado, vai preso. O rico não precisa andar armado, ele anda com segurança. Então nós já sabemos que o Brasil não é sério nessa questão do direito de trânsito administrativo de trânsito. Então tá errado ter que indicar o condutor. Você que está me ouvindo, não indique o condutor. Vá até o final do processo. Não dê para o Detran o que ele não sabe. Então eu vou punir. Mas tá na lei. A lei é infraconstitucional. Ela é uma lei ordinária, ela é uma lei especial. Mas ela não é Constituição. Código de Trânsito não é Constituição. E normas, deliberações do Detran não é súmula, não é STF. Nós temos que entender, senhores Detran, vocês não fazem lei. Vocês são funcionários do povo, vocês precisam parecer mal criados no balcão. Os senhores têm que respeitar a lei a Constituição Federal Brasileira. Se vocês deliberarem decisões, vocês não são juízes togados, vocês não são juízes de direito. Vocês não dão a palavra final, vocês não podem criar norma nova, vocês não podem criar lei nova, vocês têm poder vinculado, o poder de vocês não é discricionário, o único que tem poder discricionário é a autoridade, é o diretor da CNH, também tem os seus limites. Se vocês não acatam o processo de direito administrativo, serão questionados em instância maior. Existe duplo grau de jurisdição. Vocês entendem? Tem que entender isso. Tem que entender isso. Tem que fundamentar a decisão. Entendeu? E vocês têm que saber quem que é o condutor. Se vocês não sabem quem é o condutor, não queira que o cidadão dê o condutor para vocês. Porque se não der, você pune o proprietário. Isso não é segurança jurídica. Tenho decisões comigo, inclusive do STJ. Não se pode suspender a CNH. Não se pode punir pessoas com suspensão se não houver prova. Não sei se vocês sabem o que é prova. Prova não é a palavra do agente. O agente de trânsito tem fé pública, aquilo não é prova. Se o processo for imperfeito, a fé pública do agente cai por terra. Tem que falar isso. Tem que colocar isso no site do Detran. Gente, a palavra do agente de trânsito tem fé pública, mas ela pode ser desconstituída se ou não o processo não for perfeito. O rito processual perfeito, vocês têm que dar aulas. Por isso vocês não querem dar curso de trânsito, né? Porque no curso de direito de trânsito, ou curso de educação de trânsito, tem que dar também, além do sistema punitivo, tem que ensinar o cidadão noções de direito defensor para o que é autuado, saber se defender, saber pegar os erros de formalidade e mostrar para o cidadão, no curso de direito de trânsito ou educação de trânsito, que educação de trânsito não é saber só respeitar a lei, é saber se defender dos abusos da lei. Tem que ser falado isso. Então vocês faturam 5 a 10 bilhões de reais por ano e não gasta 1 milhão com educação de trânsito. Aí vocês estão, né? Só falta vocês mandar a conta do Petrolão mensalão pra gente pagar. Eu não sei quem roubou, então o povo paga. Mas é o que acontece, com aumento de impostos. Na realidade é isso. Quando não se sabe que é o bandido, o povo paga. Sempre foi, sempre será. Então quem tem que indicar o condutor é vocês, senhores ministros do Supremo Tribunal do Detran. Tribunais de exceção, viu?
Vocês também têm que andar na linha, não é só nós, o povo, não. A gente tem que respeitar a lei sim, não tem que ficar dirigindo bêbado, não. Mas vocês também têm que respeitar o procedimento processual. Existe um procedimento. Olha quanto livro, eu sempre ponho os livros aqui. Olha, pasmem os senhores que já tem presidente de Jari fazendo curso. Eu fico lisonjeado. Mas eu sou uma formiguinha perto dos professores de trânsito. Vocês precisam ver quantos mestres de trânsito, sabe, gênios. Eu sou uma formiguinha, você imagina. Vocês acham que eu sei muito? Vocês não viram os meus professores lá de São Paulo, do SEAT. Vai conhecer o Dr. Júlio, vai conhecer o Dr. Sofre, vai conhecer o capitão Dr. Sérgio. Tem uma sumidade. Eles que deviam ser os chefes eles são pessoas sérias. Porque na aula que você tem com eles, você aprende o lado do Estado. Mas você pode interromper a aula e perguntar: eu que estou na defesa, por favor, me responda isso. Eles respondem para vocês, como professores. Como professores, eles têm essa prerrogativa. Então precisa parar com esse negócio de indicação de condutor, viu? Vamos parar. Vamos parar. Eu sei que vocês não vão parar, mas eu estou falando para parar. É a mesma coisa que falar, vamos parar de roubar. É a mesma coisa, eu sei que vocês não vão. Cadê o dinheiro da arrecadação de trânsito? Vocês faturaram 1 bilhão, vocês iam faturar 900. Agora vão faturar 1 bilhão e 200. Aí vocês vão aumentar os radar, né? Belo sistema de educação. Quanto mais pune, mais aumenta a infração. Vocês estão vendo? Tá, tudo bem, vamos aumentar o sistema de punir. Claro, tem que punir o infrator. Tá aí a educação de trânsito. E educação de trânsito? Educação de trânsito não precisa, né? E educação de trânsito não é só respeitar a lei, não pode fazer isso. E fora as multinhas que tá chegando de pedestre, né? R$26. R$26. Aí taca lá 10 milhões por mês de multa, fica 2 bilhões por ano de multa de pedestres, né? Parabéns, Detran. Vocês realmente estão preocupados com o povo brasileiro. Realmente vocês não sabem quem é o condutor. Então a pessoa tem que dizer quem é. Você já está cuspando na pessoa. O processo já corre contra aquela pessoa como se ela réu fosse. Nem que começou o processo, já sei quem é o condutor. E outra, no auto de infração do senhor, vocês precisam mudar, viu? No auto de infração do senhor está escrito assinatura do infrator. Não é assinatura do infrator não, senhor. É assinatura do autuado. Pessoa autuada não é infrator. Infrator é quem foi condenado, transitado no julgado. Aí vocês chamam de infrator. Quando vocês preenchem aquele famigerado, como disse, o Supremo Tribunal Federal tem uma sentença do Dr. Fux lá, tem uma palavrinha escrita assim, famigerado, viu? Procurem que vocês vão achar. Viu? Vocês têm que mudar lá a assinatura do infrator. Como a assinatura do infrator? Ele não foi julgado. Autuar não é multar. Multar é julgar a autuação. E depois vai recorrer. Só transitado em julgado ao final você pode chamar a pessoa de infrator. E só transitado ao final você pode lançar pontos. E só pode lançar pontos quem você sabe que estava dirigindo. Fora isso, meu amigo, é Estado Islâmico, é Estado... Na realidade, eu vou criar aqui uma nomenclatura nova. Estado de Detran. Estamos vivendo Estado de Detran. Faturamos mais com multa de trânsito que qualquer outro tipo de problema no Brasil. Só perdemos para a corrupção, que é os roubos, né, milionários, e para o ICMS. As mortes aumentam, os aleijamentos aumentam, as infrações aumentam, e ao invés de vocês colocarem direito de educação de trânsito, defesa, respeito à lei e defesa também, para o cidadão saber se defender, saber que a palavra do agente, o processo do Detran não é a palavra final. É a pessoa séria, merece o nosso respeito. Mas cabe defesa, porque senão não tem condições. Temos que voltar para 1824. Né? ricardoadam@gmail.com, multiradar.com.br. O que mais que eu posso dizer para vocês? Não pode dizer mais nada, porque não vai adiantar também. Então vou encerrar esse vídeo aqui dando um grito ensurdecedor nos surdos jogadores do Detran, dizendo que a auto de infração não é para escrever a assinatura do infrator, é a assinatura do autuado, tá? Outra coisa, vocês precisam parar também de mandar notificação de suspensão do direito de dirigir. Dirigir não é direito, notificação de suspensão da licença de dirigir. Pô, vão estudar, mas nem vocês que julgam estudam? Coitado de nós, somos meros mortais. Tchau, tchau pra vocês, capa pretas do Detran.